Boa noite, meu povo! Tudo bem? Todos aí preparados para mais uma Quarta Pro? Essa Quarta Pro é uma live que acontece sempre quarta-feira, às 19h09, para a gente falar um pouquinho sobre marketing, para a gente falar sobre marketing digital de uma forma estratégica, porque meu objetivo é que vocês realmente comecem a entender os conceitos do marketing e não somente ações isoladas específicas, para que vocês comecem a pensar de maneira mais estratégica no negócio de vocês, que vocês consigam ter resultados realmente reais e melhores no digital. Porque marketing digital não é só fazer posts nas redes sociais, né? É pensar no negócio todo de vocês. E hoje a gente vai falar sobre, vai entender alguns conceitos que são meio nebulosos, que é a questão de persona e público-alvo. E eu trouxe mais um conceito para a gente trabalhar hoje, que é a questão do nicho. Então a gente vai falar sobre o que é nicho, o que é público-alvo e o que é persona, para que vocês entendam esses conceitos e consigam identificar isso dentro do mercado de vocês, dentro da área de atuação de vocês. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou só colocar o título aqui para ficar visível para todo mundo, para quem entrar saber do que a gente está falando. Enquanto o povo vai chegando por aqui, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo que a gente está ao vivo. Deixa eu colocar aqui, nicho, público-alvo e persona. A gente vai falar desses três conceitos. E por que esses três conceitos, gente, deixa eu fixar este meu comentário. Me ajuda, Instagram, deu certo, comentário fixado. Vamos lá. Por que é tão importante a gente entender esses conceitos de nicho, público-alvo e persona? Porque eles são, digamos, o pilar central das nossas ações. Tudo o que a gente faz no marketing, ele é voltado para o nosso público. Qualquer ação que a gente for fazer, desde a especificação e definição dos nossos serviços, dos nossos produtos, até mesmo as ações de comunicação. Tudo o que a gente faz, a gente precisa levar em consideração o nosso público. E se a gente não tem esse entendimento bem preciso do que é cada um deles, né? O que é o mercado, o que é o nicho, o que é o público-alvo e o que é a persona, é muito provável que a gente se perca nas ações. Então vocês precisam entender os conceitos e, além de entender os conceitos, eu também vou explicar quais são as informações que vocês precisam levantar para que vocês consigam definir esses itens com mais precisão. Então quem tá chegando aí, me dê um ok, se som tá bom, se áudio tá bom, e a gente vai começar a entender. Eu preparei até mesmo uns slides para ficar mais didático e para ficar mais fácil. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá, tá? Tudo certinho aqui, tudo direitinho. Bora lá. Então a gente vai falar sobre nicho, público-alvo e persona. O que a gente precisa entender? Eles são coisas muito distintas, que geram muita confusão, porque são detalhes, né? Todo mundo está inserido em algum mercado. Independente da nossa área de atuação, nós estamos inseridos no mercado, seja o mercado regional, seja o mercado local, seja o mercado nacional, ou seja até mesmo o mercado dentro da nossa área de atuação. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital, mas eu estou inserida dentro de um mercado de marketing, que é um mercado maior, dentro de um mercado de negócios. Dentro do mercado, a gente tem os nichos. E é muito importante a gente definir o nosso nicho. O que é nicho, né? Nicho nada mais é do que um recorte de um determinado mercado. É a gente olhar para todo esse mercado que a gente está inserido e fazer um recorte de um determinado grupo de pessoas que tem necessidades específicas e tem características semelhantes. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ficar mais fácil esse entendimento, né? Definindo o que é nicho e o que é mercado. Por exemplo, a gente tem o mercado de calçados, o mercado de sapatos. Dentro deste mercado, eu tenho um nicho de sapatos femininos. Eu tenho um nicho de tênis. Eu tenho um nicho de sapatos infantis. Eu tenho um nicho de sapatos para festas, por exemplo. Então, dentro do mercado de sapatos, existem vários nichos que a gente pode escolher atuar em um ou atuar em outro.
Se eu pegar o mercado de roupas, por exemplo, eu tenho o nicho de roupas femininas. Eu tenho até mesmo um subnicho de roupas femininas evangélicas, roupas femininas executivas, que é o mercado que vem crescendo muito hoje em dia. Dentro do mercado de roupas, eu também poderia atuar dentro do nicho de roupas infantis, ou de roupas infanto-juvenis, ou roupas para festas. Dentro do mercado de saúde, por exemplo, que é um mercado gigantesco, eu tenho um nicho de emagrecimento. No mercado de esportes, eu posso ter o nicho de equipamentos esportivos. E eu posso ter até um subnicho maior, que é o nicho de equipamentos para ciclistas. Existem muitas lojas hoje especializadas, por exemplo, em equipamentos para ciclistas. Dentro do mercado veterinário, eu posso ter um nicho que é o de pet. Eu tenho hoje várias clínicas veterinárias que são especializadas em pet. É o único mercado que existe? Não, não é o único mercado que existe. Porque a gente tem muitos veterinários que atuam com animais de grandes portes. Talvez ele seja o mais popular. Se eu for uma indústria dentro do mercado pet, eu poderia até mesmo subnichar somente para comida, somente para vestuário. Então, existem muitas possibilidades. Doceria, eu poderia atuar com doces sem glúten. Loja de tênis ou e-commerce de tênis, eu poderia ter um e-commerce ou uma loja. Eu tenho uma amiga, inclusive, que tem uma loja só para tênis de corrida. Ela tem uma loja especializada em tênis de corrida. Oi, acho que é Gisele, né? Gisele, não. Hoje a live é só aqui, ela não tá no YouTube. Na segunda-feira a gente se encontra só no YouTube porque é um aulão. E hoje, como é mais um bate-papo, para a gente reforçar alguns conceitos importantes do marketing, para vocês terem uma visão mais estratégica do marketing digital, de alguns elementos que são fundamentais para que vocês tenham sucesso, a gente conversa só aqui no Instagram. Hoje é um bate-papo por aqui mesmo. E daí vocês podem estar pensando assim, Elis, se eu escolher um nicho de atuação, eu vou estar perdendo oportunidade. Eu vou estar excluindo uma parcela. Eu vou estar deixando de lado uma quantidade gigantesca de compradores. Eu vou estar perdendo muitas possibilidades. E é justamente ao contrário. Quando a gente escolhe um nicho, quais são os ganhos que a gente tem? A gente consegue entender melhor esse mercado. A gente consegue se apresentar como um especialista dentro desse mercado e não como um generalista. Então, pessoal que está chegando agora, o objetivo da live de hoje é a gente conversar sobre público-alvo e persona. Só que para a gente entender público-alvo e persona, eu também estou trazendo aqui o conceito do que é nicho. Então, a gente vai entender esses conceitos, por quê? Porque eles são muito estratégicos dentro do negócio de vocês. Eles são fundamentais. Se hoje você tem dificuldade para ter resultados dentro do marketing digital, utilizando as redes sociais para vender os teus serviços, se hoje você faz muito conteúdo e tem pouco resultado, esses conceitos que a gente vai ver hoje, eles são fundamentais. A gente precisa começar a abrir a nossa mente, parar de querer só aprender qual é o post que eu tenho que fazer, que conteúdo que eu tenho que gerar. E a gente precisa começar a olhar para o marketing de maneira mais estratégica, porque ele impacta em todos os pontos do nosso negócio. Então, o entendimento desses conceitos de hoje são extremamente importantes para vocês, porque todo mundo tenta abraçar o mundo. Acha que se falar de maneira mais generalista, se botar uma loja só de sapatos, ou se for trabalhar, por exemplo, com a área educacional e querer abranger todas as áreas educacionais, vai ser mais interessante. O que a gente tem que se dar conta? Principalmente quando a gente está começando. Quem aí é profissional liberal, quem está começando um negócio agora, quem tem um pequeno negócio, né, tá aí batalhando para fazer as coisas acontecerem. Quanto menor for o teu mercado, quanto mais, não é nem que o mercado seja menor, quanto mais específico você for, quanto mais nichado você for, maiores são as oportunidades de você se apresentar como um especialista dentro daquele mercado.
Você para de tentar falar com todo mundo, de tentar vender para todo mundo e você começa a direcionar o teu esforço, direcionar a tua energia e você pode até mesmo cobrar mais por aqueles serviços. E é muito mais fácil você começar com um nicho específico e depois ampliar a tua atuação do que você tentar sair falando com todo mundo ao mesmo tempo. Isso impacta não só nas tuas ações de comunicação, isso impacta na construção do teu serviço, na definição do que você vai vender, impacta na decisão dos seus investimentos. Eu falei aqui há um tempo atrás muito sobre posicionamento, né? Nicho é um dos itens que a gente escolhe dentro do posicionamento. É a partir das nossas competências, é a partir do entendimento do nicho que a gente escolhe e consegue atender, que a gente começa a construção do nosso posicionamento estratégico. Os 3 elementos que eu vou explicar para vocês aqui hoje, eles são fundamentais que vocês definam para conseguir construir um melhor posicionamento. Por que muitas vezes você não tem clareza do teu posicionamento? Muitas vezes você não tem clareza sobre o que falar. Porque você não tem esses itens bem estruturados. Você não tem esse entendimento desses itens aqui. Então, existe um mercado gigantesco e é muito importante que a gente escolha um nicho. Eu trouxe aqui o mercado do marketing. Dentro do mercado do marketing, eu tenho um nicho de marketing digital. Marketing digital é tão grande que eu posso até mesmo considerar ele um mercado também. Mas eu tenho um nicho, por exemplo, de marketing digital para serviços, que é onde eu estou inserida. Eu trabalho com marketing digital focado na área de serviços. Todo mundo que é profissional liberal, que tem uma empresa que vende algum tipo de serviço, seja serviço estético, seja serviço para as empresas, seja serviço educacional, é com esta área que eu estou atuando, né? Todo mundo que não tem um produtinho, mas que entrega algo através do seu tempo, vende serviços. E é com esse público que eu falo. Só que, quando eu estou dentro do marketing digital para serviços, eu continuo de forma muito ampla também, né? Eu estou de uma maneira muito ampla ainda, focado. Por quê? Dentro do marketing digital para serviços, por exemplo, pegando o meu exemplo, eu poderia falar com pessoas que desejam ser profissionais também de marketing digital. Ou eu posso escolher falar com pessoas que desejam aprender a aplicar o marketing digital para o seu negócio. E aí que a gente entra no conceito de público-alvo. Público-alvo é um grupo de pessoas dentro do meu nicho que possuem características semelhantes. Então, por exemplo, quais são as informações que a gente precisa entender do nosso público-alvo? E quando a gente começa a definir o nosso público-alvo, a gente começa a direcionar ainda mais as nossas ações, porque uma coisa é escolher em que nicho eu estou inserido. Dentro do nicho da beleza, por exemplo, entrou a Aninha Esmalteria aqui. Eu posso ser a especializada em esmaltação, em unhas. Dentro de unhas, eu posso ser especializada em unha em gel, em unha acrílica, em alongamento. É a questão do nicho que ela está escolhendo. Aí vem a questão do público-alvo. Por que a gente tem que saber e definir quem é o nosso público-alvo? E o público-alvo, minha gente, nós escolhemos. A partir das nossas competências e das nossas experiências, a gente escolhe o nosso público-alvo. Se eu não sei quem é o nosso público, como é que eu quero construir um conteúdo que venda? Se eu não sei com quem eu quero falar? Se eu não paro para entender quem são as pessoas para quem eu quero falar? Como que eu vou conseguir vender? Não tem como. Então vocês estão lá pensando, como é que eu faço um story? Como é que eu faço uma live? Como é que eu faço um post? Quando os pilares não estão bem definidos. Então, se nicho é um recorte do meu mercado, o público-alvo é a especificação de um público dentro do meu nicho. E o que eu preciso entender deste público, né? O primeiro item eu já falei. Por exemplo, dentro do meu mercado marketing digital, eu poderia falar com pessoas que querem trabalhar com marketing. E eu poderia ensinar a fazer o que eu faço. Ou eu vou escolher as pessoas que querem aplicar no negócio delas. Aí eu começo a definir meu público-alvo. Agora vem uma questão.
Dentro do meu público-alvo, vocês concordam comigo que eu tenho um mundo de pessoas. Um mundo de pessoas que podem contratar os meus serviços. Assim como vocês olhem para o negócio de vocês, vocês têm um mundo de pessoas. Agora, esse público, ele é mais masculino, ele é mais feminino? Ou ele é meio a meio? Esse público tem 18, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50 anos? Ele vai de 30 a 50? Ele vai de 18 a 60? Aí Elis, todo mundo que é mulher de 18 a 60 pode comprar o meu produto. Ok, todo mundo pode comprar o teu produto. Mas quem é o público mais propenso a comprar o teu produto? Esta mulher, né, se for mulher, mais propensa a comprar o teu produto, ela tem de 30 a 50? Ela tem de 50 a 60? Ela tem mais de 60, ela tem de 15 a 30. Quais são as pessoas mais propensas a comprar? Onde é que isso impacta? Isso impacta na imagem que você vai colocar no teu material. Isso impacta muitas vezes no valor que você vai definir para o teu serviço, nos lugares que você vai divulgar, na linguagem que você vai utilizar. Você também pode definir o teu público-alvo, por exemplo, por profissão. Dependendo da área que você atua, né? Quem atua com treinamentos. Os meus treinamentos são voltados para dentistas. Os meus treinamentos são voltados para arquitetos. No caso, os meus serviços são voltados para empreendedores. Na área que eu atuo, o nível educacional das pessoas importa para elas contratarem o meu serviço ou não? No meu caso, não importa. A pessoa pode ter só o ensino médio e ela decidiu empreender e tá tudo bem, não faz diferença nenhuma. Mas dependendo da área que você atua, talvez você tenha que considerar. O meu público é somente masculino, ele tem 40, 60 anos, ele tem no mínimo o superior completo, por exemplo. Vamos supor que eu sou da área educacional e eu estou vendendo cursos profissionalizantes. Se eu vou vender curso profissionalizante, o meu público prioritário é o público que está ou acabou de sair do ensino médio. Agora, se eu vendo cursos, por exemplo, de formação ali do ensino médio, que é o EJA, que são esses cursos que ajudam você a concluir o ensino médio de maneira mais rápida, quem é meu público? São as pessoas mais velhas que não fizeram o ensino médio e querem voltar a estudar. Então, vocês entendem que lá dentro do nicho existem características dentro dessas pessoas que fazem elas serem o seu público ou não serem o seu público? E um ponto principal aqui: qual a principal transformação que essas pessoas buscam? No meu caso, eu trabalho com homens e mulheres que variam de 30 a 50 anos, que são empreendedores. O meu público é todo de empreendedor, profissional liberal, empreendedor, quem tem um negócio, né? Muitas vezes a gente é profissional liberal e não se percebe como empresário, como empreendedor, como dono de negócio, mas a gente é isso que a gente tem na mão. E por isso que eu sempre trago esse papo aqui de maneira mais estratégica com vocês. Porque vocês têm um negócio e marketing não é só comunicação, marketing é a base, a essência de qualquer negócio. Impacta em vários pilares. Vocês precisam ampliar esse entendimento. Vocês precisam parar de pensar na diquinha rasa e começar a olhar para as coisas mais estratégicas, porque isso dá base para que vocês pensem melhor as estratégias de vocês. Para que vocês comecem a avaliar com mais critério o que é pertinente e o que não é pertinente para a área de vocês. O que é aplicável e o que não é aplicável para o público de vocês. Por isso que esses conteúdos, eles são importantes. Eu sei que muita gente diz, não vai me ensinar a fazer os posts, a criar o conteúdo, então eu não vou nem assistir. Não vai me ensinar a fazer as lives, eu não vou nem assistir. Mas isso aqui é muito mais importante, é muito mais estratégico. E o que o meu público tem em comum? O que todas as pessoas para quem eu quero falar têm em comum? Qual a principal transformação que elas buscam? Elas buscam vender mais os seus serviços, utilizando os meios digital. E aí aqui a gente entra no próximo passo. Dentro do meu público-alvo, eu tenho, por exemplo, pessoas que
já estão jogando o jogo, já estão tentando usar as redes sociais, já estão tentando usar a internet para vender. Concordam comigo? Então, pessoas que já estão ali, pô, já tô fazendo meus posts, eu tô tentando fazer conteúdo, mas eu tô travado, eu faço e não tenho resultado, eu tento fazer e eu empaco porque eu não consigo fazer. Então, a gente tem estas pessoas, né, que estão já no jogo sentindo a dor, sentindo onde a coisa pega. Por outro lado, eu tenho algumas pessoas que estão montando seus negócios e que querem entrar, querem usar. Ah, eu gostaria de usar a internet para vender. Eu gostaria de usar o Instagram para vender. O que entra aqui? Esses dois públicos, vocês concordam comigo que eles são distintos? Que eles vão ter necessidades diferentes? Que a comunicação para um que eu falo, eu sei que você tá aí, né, tentando fazer uma live, tentando fazer um post que vende, tentando conversar com o teu público, tentando fazer uma oferta, e muitas vezes você gasta muito tempo, você gasta muita energia e você não consegue ter resultado. E você fica se perguntando, onde é que eu tô errando? O que eu tô fazendo aqui? O que falta? Qual é o caminho? E daí você sai desesperado, tentando pegar uma dica aqui, uma dica ali, porque você tá tentando, tá no jogo. E eu tenho aquela outra pessoa que tá lá assim, putz, eu quero, mas por onde é que eu começo? O que eu faço? Eu entro no Instagram, eu vou pro YouTube, como é que eu abro esse canal? Vale a pena eu estar aqui? Não vale? Né? A pessoa nem chegou até aqui. E é nesse ponto que a gente entra com a definição de persona. Então eu tenho o meu mercado, dentro do mercado eu tenho o meu nicho de atuação, dentro do nicho eu tenho um grupo de pessoas com características semelhantes, que é o meu público-alvo, que tem uma determinada faixa etária, que todos buscam uma determinada transformação. E dentro do meu público-alvo, eu preciso ter a minha definição de persona. E, gente, é aqui que o jogo vira. Se hoje você faz conteúdos que não geram resultados e nem engajamento, o ponto de atenção está aqui, na definição da persona. É daqui que você tira subsídio para construir conteúdos que geram identificação. Conteúdos que despertam interesse. Por quê? A gente consegue despertar o interesse quando a gente fala da pessoa, da situação que ela se encontra. E o segredo do conteúdo que vende é o conteúdo que fala para a pessoa e defende um caminho único para a solução. E qual é esse caminho único? O teu serviço. É sobre isso que os teus conteúdos têm que falar. E a persona, ela é como se fosse a definição de uma pessoinha que fosse o teu cliente dos sonhos. Aquela pessoa mais propensa a comprar de você. Então eu acabei de dar 2 exemplos de pessoas que eu tenho dentro do meu público-alvo. Eu tenho outras aqui dentro, né? Por exemplo, eu tenho uma terceira persona, que é a pessoa que já está vendendo, mas que está vendendo pouco, que ela quer escalar, que ela quer vender mais, que ela quer ter mais resultados. O que eu preciso olhar? Dentre essas três que eu identifiquei, qual delas hoje compraria os meus serviços? Qual delas hoje tem mais potencial para virar mais rapidamente meu cliente? A pessoa que está querendo entrar, a pessoa que já está, mas não está conseguindo ter resultado, ou a pessoa que está tendo resultado, mas quer escalar, quer ter mais resultado? É isso que eu preciso olhar. E como que eu olho, como que eu descubro essas informações? Olhando para quem vem comprando os meus serviços. Quem já é meu cliente hoje? Quem se identifica comigo? Quem passa o cartão? Quem me contrata para as mentorias? E eu posso ter isso também para produtos distintos. Então vamos supor, quando eu dou a mentoria individual, que é um produto mais caro, ela normalmente quem compra são pessoas que já estão no jogo, estão vendendo, mas estão vendendo pouco. A comunidade, que é um produto extremamente acessível, quem compra?
São pessoas que já estão no jogo também, mas que estão travadas. Por quê? Porque dentro da comunidade tem espaço para tirar dúvidas diárias, para validar os materiais, para validar a estratégia, para saber se está no caminho certo. É um ano de acompanhamento. Então, essas pessoas diferentes, as pessoas que estão pensando em entrar, elas até podem comprar a comunidade também, mas é mais difícil delas comprarem. E aí vem a minha decisão, que é a decisão que vocês precisam olhar para o negócio de vocês. Cada um de vocês tem que olhar para o negócio de vocês e identificar quem são essas pessoas. Porque você vai escolher gastar o teu tempo, a tua energia, o teu dinheiro, que o teu tempo é dinheiro, e além disso tem o dinheiro de fato que você investe em anúncio. Falando para quem talvez compre de você lá na frente, ou falando prioritariamente para quem está mais pronto e precisando comprar de você nesse momento. Quando eu estou fazendo uma campanha mais da comunidade, para onde é que eu volto a minha comunicação? Quando eu estou fazendo uma campanha mais da mentoria, para onde é que eu volto minha comunicação? A gente precisa ter essa clareza de quem são esses clientes ideais. Quer dizer que se uma pessoa que está lá começando, uma pessoa que já está tendo resultado e quer vender mais, queira comprar a comunidade, eu não vou vender para ela? Não, eu vou vender para ela também, porque serve para ela também, vai fazer toda a diferença para ela também, com o suporte, com a orientação, com as mentorias. Mas o meu esforço de comunicação, ele é pensado em atrair aquela pessoa. E é aqui que entra aquela questão, né, de entender o que incomoda ele lá, né, o que está passando, o que ele vai dormir e acorda pensando. Identificar quais são as limitações, por que ele não está conseguindo resolver aqueles pontos, quais são os grandes sonhos, os grandes desejos. E tem um elemento aqui que poucas pessoas falam, prestem muito atenção nisso aqui. Vocês precisam mapear e tentar identificar quais são as crenças que os potenciais clientes de vocês têm em relação à área que vocês atuam. O que essa pessoa pensa que ela diz assim, isso não funciona. Vamos pegar alguém que trabalha com micropigmentação. Isso dói. Isso faz cair todo o restinho de sobrancelha que eu tenho. Quem trabalha com unha em gel. Isso acaba com a unha, enfraquece. Quem trabalha com marketing digital como eu. Isso não é para mim. Eu preciso contratar uma agência porque eu nunca vou conseguir fazer essas ações. Ou o marketing digital só funciona para quem tem muito dinheiro para investir. Quem trabalha com treinamento. Treinamento não funciona. Todo mundo fica fazendo treinamento não funciona. Quais são as crenças? O que é difundido, assim, o que é muito comum no teu mercado? Que você não acredita, que você ensina de maneira diferente, que você trabalha de maneira diferente. Outra crença que as pessoas têm em relação ao digital, que só o Instagram que funciona. Ou que só lançamento é que vende, que é a única campanha de vendas que existe. O lançamento funciona pra caramba. Para determinados setores, para determinados tipos de produto. Muitas vezes quem trabalha com serviço não pode se dar o luxo de lançar uma vez por mês. De lançar a cada 2, 3 meses, como é a lógica de lançamento. Você precisa pensar especificamente o que funciona para você. O que funciona, quais são essas coisas que estão dentro do teu mercado e que as pessoas estão pensando. Quando você define, identifica quais são as crenças que as pessoas têm, o que você faz? Você começa a quebrar essas crenças. Você fala delas abertamente. E você mostra que existe um outro caminho. E qual é esse caminho? Aquilo que você vende. O teu serviço. Além disso, tem outros pontos que a gente precisa identificar do nosso público que geram conteúdos, lives, posts, anúncios muito mais interessantes, que são os pequenos fatos, a pequena rotina dessa pessoa. O que está lá no dia a dia dela que incomoda ela? Quais são as pequenas coisas que ela vai fazer que ela se irrita, que incomoda, que são os pontos negativos do mundo atual dela, e aquilo incomoda por ela não ter o teu serviço.
por ela não ter te contratado. E você também precisa pensar quais são os pontos positivos, como vai ser os pequenos passos, a rotina daquela pessoa, depois que ela tiver o teu serviço. Isso gera o tipo de conteúdo, quando a gente mapeia essas informações aqui, gera aquele tipo de conteúdo que bate e a pessoa diz, putz, está falando comigo. É exatamente isso que eu preciso, porque eu não aguento ficar aqui tentando fazer posts, tentando fazer conteúdos. Agora eu entendi porque que os meus conteúdos não dão resultado. Ah, existe esse caminho aqui. E sim, eu quero parar de perder tempo e produzir menos conteúdo e vender mais. Então a pessoa bate o olho e se identifica. E a gente também deve mapear quais são os sentimentos. Então quando a gente está falando de persona, a gente está falando de identificar todos esses pequenos detalhes. E vocês concordam comigo que se eu não sei quem é a minha persona, se eu não paro para pensar quais são as características dela, eu não consigo mapear esses itens? Vocês entendem? Fica claro para vocês esses pontos? Kelly, eu já te respondo. Então, de maneira geral, gente, a lógica, para vocês entenderem as diferenças dos conceitos, é assim. Aqui em preto, eu tenho mercado. O meu mercado é amplo. E o teu mercado pode ser de treinamento, pode ser de contabilidade, pode ser da área da beleza. E você tem o teu nicho de atuação. Quando você define o teu nicho, você começa a se apresentar como especialista dentro daquele nicho e não como um generalista no mercado. Dentro do nicho, você tem o teu público-alvo, que é um público menor ainda, que é por meio das características semelhantes que ele tem. No meu caso, dentro do nicho de marketing digital para serviços, eu tenho o meu público-alvo, que são os profissionais liberais que atuam com serviço. E dentro do meu público-alvo, eu tenho as minhas personas, que são essas características que eu mapeio os meus clientes ideais. E daí, para minha persona, eu faço identificação de dores, desejos, sentimentos, fatos que ocorrem no dia a dia. E é para elas que eu vou falar. É para elas que eu vou criar conteúdo. Então, essa é a diferença. Deve ser assim, Elis, mas tu falou de avatar. Tem um monte de gente que fala de avatar. Avatar e persona é exatamente a mesma coisa. São dois nomes distintos para sinalizar a mesma coisa. E o que você tem que ter em mente é que se você não sabe quem é a tua persona, se você não sabe nem ao menos quem é o teu público, por mais que você fique aí tentando fazer 1001 coisas dentro do marketing digital, você vai demorar muito para ter resultado. Se você não definir o teu nicho de atuação, você vai demorar muito para ter resultado. Porque tudo o que você fizer vai ficar batendo de forma muito superficial. Não vai gerar identificação, não vai atrair. É muito mais fácil as pessoas pagarem o dobro para irem num lugar especializado do que num lugar generalista. Kelly, me fala um pouco do teu restaurante. Ele é um restaurante o quê? É um restaurante de buffet de almoço? É um restaurante especializado? Que, por exemplo, restaurante, você pode estar no nicho de escolher atender a comida do dia a dia. Você pode escolher atender somente para um jantar mais requintado. Você pode escolher comida vegana hoje em dia. Você pode escolher comida saudável. Você pode ser um restaurante japonês. Daí, dependendo do teu tipo de restaurante, quais são as crenças que as pessoas têm? Ai, que é muito caro? Ou, ai, é tão barato que a comida deve ser ruim? Né? Quais são as crenças que as pessoas podem ter? Por exemplo, fica na beira da praia, mas o que ele serve? Ele serve o quê? As pessoas têm o que em relação ao teu restaurante? Ah, fica na beira da praia, então ele é só para quando eu tô na praia? Eu não posso ir lá almoçar no dia a dia? No inverno não vale a pena? Né? Quais são as crenças? E aí você tem que entender quem é o público que vai pro teu restaurante. Ele vai em busca do quê?
O teu público que vai lá, ele vai em busca de uma comida requintada, ele vai em busca de um ambiente, ele vai em busca de frutos do mar. Você tem que definir quais são os atributos do teu restaurante para entender qual é o público que vai nele. Ele é para o final de semana, ele é para o dia a dia, ele é para o dia, ele é para a noite. Quais são, né, aí os diferenciais de vocês que vão atender que tipo de público? Ele é mais acessível ou não? Ele é mais elitizado mesmo? Ele tem a melhor vista? Ele tem o melhor atendimento? Então você vai identificar quem são as pessoas mais propensas a irem para o teu restaurante. Quem são as pessoas que hoje frequentam e voltam? Olhe para os teus clientes, entenda os teus clientes. É a partir daí que a gente começa a definir quem é a persona. Quando eles vão, eles falam o quê? Que ambiente sensacional, a melhor comida que eu já comi. Né? Então, assim, você começa a olhar para os teus clientes para entender a tua persona. E daí você começa a levar mais desta comunicação para as tuas redes sociais. E aqui, óbvio, né, gente? A gente tá falando só de entendimento de mercado, nicho, público-alvo e persona, que é um ponto muito importante. Aí, dentro da comunicação, da estratégia para o restaurante, entram vários outros aspectos, como até mesmo as promoções específicas, que não precisam ser promoções relacionadas a preço, mas pode ser a promoção de uma noite especial com menu XPTO, pode ser a noite do risoto. Então você pode... Aí vem uma questão de estratégia que não é tanto papo de hoje. Mas o papo de hoje é a gente olhar e entender a importância de ter clareza de quem é a nossa persona. Porque isso impacta até mesmo assim no meu serviço. Que tipo de serviço eu vou oferecer? Vamos pegar o exemplo da Kelly de restaurante. É um serviço mais formal, mais próximo? É um serviço mais descolado? É um lugar que se vai em galera? É um lugar que se vai em família? É um lugar que se vai a dois para um jantar romântico? Então, quem é esse meu público prioritário? Isso quer dizer que se eu tenho um restaurante que ele é principalmente para família e vai um casal, eu não vou atender? Não, eu vou atender. Mas eu vou comunicar, eu vou falar, eu vou fazer as minhas ações para atrair o público que vem mais naturalmente, que a minha infraestrutura comporta, que o meu atendimento satisfaz mais. Por isso que é tão importante eu saber quem é a minha persona. Eu definir quem é meu público-alvo, definir o meu nicho, definir esses aspectos. Meu ponto principal com vocês, já te respondo, Daisy. Ficou clara a diferença de nicho, público-alvo e persona? Vocês conseguiram entender essas diferenças? Que a gente vai fatiando e vai entendendo cada um desses aspectos? A Daisy colocou, na minha área de comunicação são pessoas que têm medo ou vergonha de se expressar em público, tem homens e mulheres. Perfeito, Daisy. Esse é o teu público-alvo. Né? Teu público-alvo são homens e mulheres porque eles vêm na mesma quantidade, na mesma proporção. E não tem problema. Quando a gente fala de público-alvo, quando a gente define o público-alvo, ele pode ser mais abrangente. O que é importante você mapear também aí dentro desse público-alvo? Essas pessoas, as que compram de você, elas estão mais em que faixa etária? Isso vai impactar muito na hora que você começar a fazer anúncios também para direcionar. E também, quando você desce para a persona, quando você dá um passinho a mais, aí vale a pena você olhar e entender assim, quem compra mais? A minha persona é a mulher que já está no mercado de trabalho, essa mulher, talvez ela está perdendo promoções, ela não está conseguindo crescer na carreira, ou o meu público talvez nem entrou no mercado de trabalho ainda. Porque isso impacta na promessa que você vai fazer dentro do teu curso. Se as minhas pessoas, na grande maioria, já estão no mercado de trabalho, estão com a carreira travada, perdendo oportunidades de crescimento, talvez até mesmo perdendo a oportunidade de montar os seus próprios negócios, ou de assumir um cargo de chefia, assumir um cargo de liderança.
Então, é importante a gente ir descascando essa cebola, né? Entendendo esses cenários. Porque aí, o que isso compõe, né? Isso vai compor toda a minha comunicação, a promessa do meu produto, os ganhos que a pessoa tem na hora de comprar, de vir participar desse teu treinamento. Quer dizer que o meu público é de 30 a 50, pessoas que já estão no mercado na sua maioria. É para eles que você tem que falar. Então você vai falar do quê? Dessas dores relacionadas ao mercado de trabalho, à profissão. Quer dizer que se um estudante vir e quiser comprar, tu não vai vender? Não, tu vai vender também. Porque tem pessoas que já estão, né, mais ligadas, mais interessadas. Mas o grosso da tua comunicação, o maior volume dos teus materiais, precisam falar sobre essa questão do mercado de trabalho. As imagens que você vai usar precisam representar essas pessoas. E aí você identifica se quem compra são mais homens ou mulheres, aí você vai usar mais imagens de homens ou de mulheres. Ou se é meio a meio, você faz alguns com homens e alguns com mulheres, sem problema nenhum. Mas mapear aqueles itens ali das situações, né? Quantas vezes você já esteve em uma reunião, tinha uma opinião, ou pensou em um projeto e de repente você viu o teu colega que nem é tão inteligente assim, nem tem boas ideias como você, apresentando o teu projeto e sendo promovido. Enquanto você, mais uma vez, por medo de se expressar, por ter esse bloqueio de achar que não é capaz, não apresentou o teu projeto. E perdeu a oportunidade de ser promovido, perdeu a oportunidade de mostrar o teu conhecimento, perdeu a oportunidade de ganhar um aumento. E quantas outras oportunidades você já não perdeu na tua vida pelo simples medo de falar em público? E eu, Daisy, preparei um treinamento com exato passo a passo para te ajudar a justamente destravar. Eu não estou falando de técnica de segurar microfone, eu não estou falando de técnica de oratória, eu estou falando de trabalhar pontos que realmente vão te fazer perder esse medo e o melhor, na prática. Eu vou te provar que você vai conseguir falar em apenas X horas, você vai eliminar esse bloqueio da tua vida. Assim como a Maria, a fulana e a fulana que fizeram o treinamento e que durante as X horas do treinamento já estavam lá mesmo, falando na frente de tantas pessoas. Porque era o ambiente que tu tava, né, Daisy? Era o ambiente que tava. A Kelly colocou, até hoje estava confusa, mas tua explicação me ajudou muito. Legal. Kelly, sabe o que seria muito bom para ti? Você fazer o curso de posicionamento. Eu tenho um curso, que ele é um curso gravado, ele é R$97, e ele tem todo o passo a passo para construção de posicionamento. Para o teu restaurante, seria muito interessante. Não só para o teu restaurante, é importante para todo mundo, né? Definir posicionamento é um dos pilares mais importantes do marketing digital. Eu sempre falo que o marketing digital de resultado, que traz vendas reais, você tem que trabalhar em cima de 3 pilares. Posicionamento. Sem você definir o teu posicionamento, onde entra, nicho, público-alvo, persona. Só que aí tu traz os teus diferenciais também. Desculpa. Tu constrói a tua narrativa de posicionamento, tu define isso primeiro. Depois, você parte para o pilar de relacionamento, onde você vai montar a tua matriz de conteúdo, mas aí com base no quê? Como é que você quer montar uma matriz de conteúdo sem ter o teu posicionamento definido, né? Sem saber quem é teu público, sem saber quais são os teus diferenciais. E depois disso, você precisa construir boas ofertas. Porque se você não tiver habilidade de construir boas ofertas constantemente, né, se você não tiver habilidade de vender, de saber apresentar da maneira correta os teus serviços, de saber trabalhar urgência, trabalhar escassez, fica muito difícil você conseguir vender. E os melhores empresários, os melhores empreendedores, os que têm mais sucesso nessa vida, eles são, acima de tudo, bons vendedores. Então, o marketing de resultado, ele trabalha em cima desses 3 pilares.
A gente precisa organizar essa casa primeiro antes de querer aprender a fazer post e aprender a fazer live. Se a gente não organiza essa base, que é a base do nosso plano de marketing, fica muito difícil avançar. E para quem quiser realmente estruturar esse primeiro pilar da maneira correta, eu montei um curso. É um curso gravado, tu senta aí em um dia, eu sugiro que tu faça em 2 dias, porque a cabeça sai fervilhando. Ele é todo prático, com ferramentas, para que você consiga realmente construir o teu posicionamento passo a passo. Quem tiver interesse, depois me manda um oi no privado, que eu passo o link para vocês conhecerem. Assim, para Kelly ia ser muito bom e ajudar bastante aí na definição do posicionamento do restaurante, Kelly. Ia te ajudar a virar o jogo. A Sheila tá falando, Elis, mais uma vez você está falando diretamente comigo. Tenho muito medo de me apresentar para o cliente. Não tenho problemas em falar em público, mas tenho medo de dizer quem sou e o que eu faço. Sheila, é fundamental. A gente precisa aprender a vender. E assim, qual é uma crença que todo mundo tem, né? Que vender é feio, vender é chato. Porque vendedor, né? Quem aqui não presenciou em festa de família? Chegou o primo lá e disse, tá fazendo o quê? Não, tô estudando direito. Ai, que bom, parabéns, vai ter muito sucesso. Daí chegou o outro, tá fazendo o quê? Tô trabalhando com vendas. Coitado. Não, fica tranquilo que logo vai dar certo. E, gente, vendas é a principal habilidade que a gente precisa desenvolver. E a gente precisa entender que quando a gente vende, a gente está ajudando a pessoa. A gente está ajudando a pessoa a resolver um problema. Feio é você vender alguma coisa que não funciona. Mas quantas pessoas não estão aí precisando da tua habilidade, precisando do teu serviço? E talvez, Sheila, o que te trava aí nessa questão do medo de falar quem tu é de preparar esse discurso, entender, parar para pensar, fazer o exercício de quais são os teus diferenciais, de entender quem é teu público, quem você ajuda, organizar o teu próprio serviço, como você faz. Deixa eu ver o que tu colocou. No meu caso, sou freelancer numa agência de marketing, meus clientes são um restaurante e uma operadora de internet. São públicos bem diferentes. Mas o que eles têm em comum? Os teus 2 públicos. Eles trabalham com serviço, eles têm um negócio. Né? E hoje você é freela numa agência de... não foi a Kelly que estava falando, desculpa. A Kelly falou que tem 2 clientes, um restaurante e uma operadora de internet. São 2 públicos bem diferentes. Kelly, com certeza, o público... Assim, o curso de posicionamento, ele é feito para te ajudar na definição do teu negócio. Então, né, quem é a Kelly como profissional no mercado? O curso, ele é feito para profissional liberal, para quem tem um pequeno negócio, para definir os seus diferenciais, definir o seu posicionamento, definir quem é o público que ele quer atender e saber se posicionar da maneira correta. É o primeiro passo, tá? O curso é para isso. Porém, ele vai te dar toda a base, todas as informações para você também ajudar os teus clientes a definirem os posicionamentos. Como o restaurante, eu achei que o restaurante era teu, por isso que eu estava te dando os exemplos, né? Ele vai te ajudar a definir o posicionamento do restaurante, então depois você pode aplicar o mesmo passo a passo, o curso é teu, as atividades vão estar lá, são tuas, o mesmo passo a passo para identificar os diferenciais do restaurante e para identificar os diferenciais da tua operadora. Então tu aprende a fazer para ti, para daqui a pouco tu sair de ser freela numa agência e botar a cara aí como teu próprio negócio e até mesmo atrair mais clientes, cobrar mais caro pelo teu serviço, porque hoje, se tu trabalha com gestão de redes sociais, eu não sei ao certo o que tu faz lá dentro da agência, mas se tu trabalha com gestão de redes sociais, por exemplo, é um mercado gigantesco. Tá cheio de profissionais buscando esta pessoa. Então, você pode usar o curso de posicionamento para te posicionar no mercado e, quem sabe, atrair mais clientes do que só fazer o freela para agência. E você vai usar com certeza aquele conhecimento para definir o posicionamento dos teus clientes e isso vai te dar embasamento para que você faça conteúdos melhores e para que eles tenham mais resultado. Então, o posicionamento é um ponto fundamental, gente. Dá toda a base do discurso. Né? E a Sheila nessa questão de ter clareza, Sheila, fazer esse exercício de ter clareza dos teus diferenciais,
de quem você ajuda, de por que o teu serviço é importante, construir essa narrativa de posicionamento, que é o que tem lá os 10 passos dessa construção dentro do curso, vai te ajudar pra caramba. Posicionamento vira o jogo, né? Vira o jogo. E gente, assim, ó, isso que tá aqui, né, de mercado e nicho, esqueçam que nicho é perder a oportunidade. Escolher nicho, definir público-alvo, mapear a persona é acelerar resultado. É acelerar resultado. Não falta exemplos. Esses dias eu vi um exemplo na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, de uma mulher que montou uma lavanderia local, lavanderia, tá? Então é um negócio local, físico, especializado em roupas de caminhoneiro. Porque o pai dela trabalhava lá e percebia que as lavanderias não lavavam as roupas deles, não aceitavam. E ela botou esse negócio e ela bombou na região dela. Eu já trouxe o exemplo aqui, o exemplo, né, que eu falo sempre, do inglês para agronegócio. A guria entrou no mercado de inglês, o mercado de inglês é gigantesco. Quando ela pegou um curso específico para agronegócio, muito direcionado, ela bombou. Falei da mulher aqui das sobremesas. Em vez de fazer todo tipo de sobremesa, ela ficou muito boa em fazer pudim. Pudim, só pudim. E vende pra caramba. Então, existem muitos exemplos. Porque você se torna especialista. Você aprofunda no entendimento daquele mercado. Teu conteúdo é melhor. Tua fala é melhor. Teu serviço é melhor. Então, escolher nicho é muito importante. Mapear a persona é o que vira o jogo na hora de construir conteúdo, na hora de construir produto. A Deise está falando aqui, a frase que eu vi outro dia, amei. Venda é um ato de amor, sem dúvida. Vem, boa noite, dona Flávia, tudo bom? Bom te ver por aqui. Vender é algo que, assim, é fundamental que a gente faça. E não é feio vender. É que a gente criou com essa mentalidade que vendedor é chato, vendedor é o que fala muito, vendedor é o que empurra os produtos. Se a gente não aprender a divulgar, a falar bem, a explicar os nossos diferenciais, os diferenciais dos nossos serviços, mostrar como isso vai ajudar lá na vida das pessoas, como é que as pessoas vão saber o que a gente vende? Como é que as pessoas vão saber o que a gente faz? Como é que elas vão resolver lá os problemas dela? Quantas e quantas pessoas não estão precisando daquilo que você sabe fazer? E muitas vezes não conseguem nem entender o que você faz fazer ou o ganho daquilo que você faz para a vida dela. Porque talvez sua linguagem está extremamente técnica. Porque você não está sabendo colocar os teus diferenciais, apresentar os seus diferenciais. Então, pensem muito nisso. Mapeiem nicho, público, persona. Definam um posicionamento de vocês. A Sheila colocou, me sinto apedeuta? Não entendi o que é apedeuta. Em marketing digital. Sou formada em marketing, tenho um MBA em marketing e vendas. Consigo vender qualquer coisa que não seja minha. Sei que isso é ridículo, mas é verdade. Sheila, durante muito tempo, eu passei por isso também, né? Tanto que assim, eu trabalho com marketing há 15 anos. Eu tenho uma agência de marketing digital há 6 anos. Na agência, eu fazia as campanhas de todos os nossos especialistas aqui. Dentro da agência, a gente também já nichou, né? A gente se especializou em campanhas de vendas online. É o que a gente faz dentro da agência. E durante muito tempo, eu relutei em vir pra cá, em apresentar os meus serviços, em montar os meus cursos. Relutei muito. Tanto que eu comecei esse movimento no ano passado. De começar a pensar em ter os meus produtos, de fazer aulas, fazer lives. Por quê? Porque eu achava assim, não, pô, já tem agência aqui, os clientes batem aqui na porta, não preciso fazer esforço nenhum. Não gostava de me vender e nem de vender os meus serviços. Tanto que a maioria dos meus clientes começou a vir dos masterminds que eu fui, da associação comercial que eu tava ali atuando, daí as pessoas vinham, pediam, eu comecei a fazer palestra. Só que eu comecei a perceber o quê? Que dentro do marketing digital, a gente tem excelentes profissionais, mas muitas pessoas falam só para quem vende infoproduto, só para quem vende curso online. Outras pessoas ficam falando só de Instagram,
Sendo que tem toda uma galera aí que vende serviço, que é profissional liberal, que pode e deve usar esta possibilidade das redes sociais, da internet como um todo, para vender muito mais, vender com mais facilidade. Só que não precisa usar só o Instagram. E não deve, tem que construir lista de contatos. Tem que pensar em se posicionar no Google. Existem mercados, existem formas que é muito mais fácil de você vender, muito mais rápido do que você vender, do que muitas vezes ficar só no Instagram. Instagram é importante? É importante, porque ele é um lugar para isso aqui, para troca, para conversa. É uma vitrine, é uma mídia, mas você precisa também ter outras estratégias. Você não pode virar escrava aqui do Instagram, você precisa montar uma lógica de vendas. Então eu comecei a perceber que também muitas pessoas não tinham embasamento do marketing, né? De todos esses meus 15 anos, eu sou formada em economia, eu não sou nem formada em marketing. Mas que pra mim é um puta diferencial. Porque marketing, acima de qualquer coisa, antes de comunicação, marketing é análise de mercado. E economia é análise de mercado. Kotler é economista, né? Kotler é o pai do marketing. Ele é economista também. Então, é entender o movimento do mercado. É entender de público, de oportunidades, de negócio. Então, esqueçam essa coisa de que o marketing digital. Não. O marketing digital, o digital é uma ferramenta para aplicar estratégias de marketing. Marketing não tem a ver só com comunicação. Tem a ver com produto, tem a ver com serviço, tem a ver com público. São pilares fundamentais. Tem a ver com você ter diferenciais. Então, quando eu percebi essa brecha do mercado, essa necessidade do mercado, eu comecei a fazer as minhas aulas, comecei a pensar em cursos que trouxessem esse embasamento. Porque tá cheio de gente por aí batendo cabeça, fazendo posts e mais posts, posts e mais posts. Tentando aprender um truquezinho aqui, um truquezinho ali. E não tá pensando como negócio. Eu tenho que abrir lá o perfil no Instagram. Cara, não é abrir o perfil no Instagram. É abrir um meio de comunicação do teu negócio. É a melhor ferramenta para divulgar, que não tem o custo do teu tempo. Existem estratégias mais inteligentes do que ficar aparecendo aqui todo dia. Tu não precisa nem postar todo dia. Eu fiz uma aula que tá lá dentro da comunidade agora, mostrando que se tu fizer 3 bons posts na semana, usar a estratégia de formação de público, e usar os pilares de posicionamento, relacionamento e oferta, você consegue vender. As pessoas perguntam, tem que ficar 6 meses fazendo conteúdo para depois vender. Não faz oferta que vai expandir teu público. Cara, tu vive de vender. Tu precisa vender o teu serviço. Tu não pode virar um panfletador e ficar só fazendo oferta. Porque aqui é o canal para a gente mostrar para o nosso público como nós podemos ajudar. Quais são os nossos diferenciais. Então, assim, não tenha receio, Sheila, não tenha receio. Se hoje você pensa em usar esses teus conhecimentos em marketing, né, para lançar, seja lá tua consultoria, tua mentoria, teus cursos, seja o que for que você pensa, montar tua agência, né? Então, eu não comecei com treinamentos. Eu comecei a lançar os meus treinamentos agora. Mas eu presto serviços há mais de 15 anos. E eu fui transformando esses métodos em treinamentos. Então, começar com serviços é muito mais fácil. O curso de posicionamento vai te ajudar a começar a organizar esse pilar inicial aí do teu negócio. É bem importante. Falo muito isso. As pessoas acham que o Instagram é milagre, mas as pessoas não parecem entender. Temos muito mais do que Instagram para cuidar dos negócios. Exatamente. O Instagram é uma ferramenta. Só que sem estratégia, sem um plano de marketing, ele se torna um peso. Porque você fica aqui tentando sem ter base, sem saber por que você está tentando. É por isso que eu bato tanto na tecla dos pilares. Eu bato tanto na tecla do plano de marketing, tá? Sheila, oportunidade para montar agência não falta, tá? Não falta. Não falta mesmo. O que você precisa escolher é justamente o teu nicho, o teu público. Mapeie tua persona,
Olhe para você, entenda, olha só, dentro do marketing digital, vamos pegar dentro do marketing digital, tá? Tu pode se especializar, por exemplo, em montar só planejamento, plano de marketing. Você pode se especializar em fazer lançamento. Você pode se especializar em montar funil de vendas. Você pode se especializar em gestão de redes sociais. Você pode se especializar em anúncios para o Google. Ranquear as empresas no Google. Quando eu comecei com a agência, eu fazia somente construção de presença online. Eu só fazia construção de presença online, que era o quê? Eu pegava o negócio, entendia, ajudava a definir posicionamento, estruturava todo o posicionamento e mapeava quais eram os canais que a empresa tinha que estar presente. E daí eu ia lá, eu abria um Instagram, eu abria um Facebook, eu fazia o registro no Google Meu Negócio, eu construía o site bonitinho. Todos os pontos, dependendo do negócio, que a empresa tinha que estar presente, com um discurso de posicionamento bem estruturado, era o que eu montava. E eu fiquei, acho que o quê? Uns 2 anos, prestando só esse serviço. E era sobre isso que eu falava. A partir daí, os clientes começaram a dizer, ok, mas agora eu preciso ativar minhas redes. Ok, que conteúdo eu posto? Aí eu comecei a avançar para a construção de conteúdo e nesse espaço de tempo que eu ia fazendo a construção de presença online, eu estava me especializando em campanhas de vendas. E daí eu comecei a entender que só os posts nas redes, sem uma campanha que acelere os resultados, que foque exatamente na venda de um produto, demora muito para a pessoa ter resultado. Demora muito para a pessoa vender e botar dinheiro no bolso, que é o que importa. Aí eu comecei para a construção de campanhas de vendas. E aí eu comecei a virar o jogo, comecei a trocar os clientes e eu parei de fazer construção de presença online. Eu não faço construção de presença online. Quando eu comecei a fazer as campanhas, durante uns 3 anos, não, durante mais 2 anos, mais ou menos, eu só fazia campanha de lançamento. E eu não fazia ativação de redes. Eu não fazia postagem nas redes. Porque eu não tinha braço, eu não tinha equipe. Quando eu consegui contratar mais pessoas, que eu já estava mais segura nos modelos de campanha de lançamento, aí eu comecei a assumir a gestão total. Aí eu comecei a fazer, além de lançamento, as campanhas de perpétuo, as campanhas de funil. Comecei a variar os modelos de lançamento, né, de fazer o lançamento meteórico, que é pelo WhatsApp, de fazer o lançamento com imersão, fazer o lançamento com workshop, fazer o lançamento só com uma aula ao vivo. Então, a gente precisa pegar o nosso negócio e fragmentar. E olhar o que vai me trazer resultado mais rápido, o que vai me fazer conquistar os primeiros clientes de maneira mais rápida, e depois a gente pode ir expandindo. Depois a gente pode ir crescendo. Então, assim, não é distante. A gente vai fazer esse exercício. E é uma escolha. E isso vale, gente, para todo mundo. Independente da área que você atua. Né? Você definir o teu nicho, mapear teu público, mapear tua persona e focar nela. Botar teu esforço e tua energia. E daí tem pessoas... mas é que eu vendo... Na semana passada eu tava falando sobre isso, né? Eu vendo para empresas não compram aqui pela internet. Elas não estão aqui. Gente, quando eu comecei, eu só vendia para empresa. E era empresa média para grande. E eu usava o quê? Eu usava isso aqui. Usei outros meios para acelerar, mas eu comecei a falar. Mesmo que modestamente, eu comecei a falar, só que eu só falava do quê? De construção de presença online. Para estas empresas que não estavam aqui na internet. Sabe qual foi a ferramenta que eu mais usei? E que mais me trouxe resultado? E-mail. Construção de artigo para ranquear no Google, com técnicas de SEO, e envio para minha base de contatos, para a base de e-mails. E só para provar para vocês que, né, não é só a rede social que traz resultado. Existem muitas coisas que vocês podem pensar, podem desenhar, muitas estratégias. E quem tem interesse aí em aprender mais estratégias e principalmente assim, saber qual é a estratégia ideal para o seu momento, para o seu objetivo agora, para o seu negócio. E além disso, contar com apoio diário, orientação para saber se está fazendo cada ação da maneira correta.
a comunidade Marketing Pro é o lugar ideal para vocês. Hoje, por R$ 59,70 por mês, você tem o meu apoio da minha equipe para ajudar a definir a estratégia ideal para o teu negócio e ter toda a orientação para construir essa estratégia, validando o material, sabendo se você faz uma campanha assim, uma campanha assado. Se você constrói lista assim ou constrói assado. Se você deve formar público, o que você deve fazer. Sempre com um olhar para quê? Qual é o teu objetivo no momento? E qual é a ação que você precisa fazer para atingir esse objetivo mais rapidamente? Então, fica aí meu convite, minha gente. Quem tá nessa dúvida aí, como a Sheila, como a própria Kelly, do que eu faço, eu não sei direito quais são os meus diferenciais, eu não sei quem é meu público, tem o curso de posicionamento estratégico, R$ 97,00. O valor é super simbólico, R$ 97,00 o curso. Tá todo gravadinho, prontinho. Todas as etapas têm ferramenta para colocar a mão na massa. É uma aula, uma ferramenta, uma aula, uma ferramenta. Para você sair de lá com o teu posicionamento bem definido. Posicionamento é base para tudo. E quem já tá no jogo e tá aí pensando, né, qual é a estratégia, tem um objetivo, quero fazer uma ação e não sei ao certo o que fazer, vem para a comunidade. Lá é R$ 59,70 por mês. É um ano de acompanhamento diário, né? Quem tá aqui que é da comunidade, né? Sabe que a gente realmente dá retorno, dá feedback, dá orientação. Além do espaço para dúvidas diárias, a gente tem uma mentoria por mês no Zoom para conversar, para entender o momento. Então fica aqui meu convite. Quem tá cansado de tentar vender e quer começar a vender de verdade, tem essas duas possibilidades. E eu te espero lá na comunidade, Sheila. Comecei a te acompanhar há 3 semanas, estou muito grata por ter te encontrado. Que bom, Sheila. Fico muito feliz, muito feliz. Se quiser vir para a comunidade, será muito bem-vinda, mas eu acho que tu deveria pensar no curso de posicionamento e fazer esse exercício, porque ele vai te ajudar a identificar, a resgatar a tua história, a resgatar os seus diferenciais, a entender quem é o público que você pode atender, a estruturar a base para você organizar o teu negócio. E já começa a organizar ele da maneira correta. Pode ter certeza que tem muita gente aí precisando de você. Certo, minha gente? Um beijo para vocês. Pensem a respeito desse aspecto. Façam um exercício de definição de nicho, mapeamento de público, mapeamento de persona. Isso vai virar o jogo de vocês. Espero vocês a qualquer momento lá nos stories, nas caixinhas abertas aqui do nosso Instagram. Segunda-feira que vem tem aula novamente, 17 horas lá no YouTube. Lembrando que quem tá ao vivo sempre tem espaço para tirar dúvidas. Na segunda-feira é aulão mesmo, com slide, pra gente aprofundar uma técnica, aprofundar uma estratégia, entender o passo a passo. E toda quarta-feira a gente tá aqui para falar também de maneira mais estratégica, de maneira mais ampla sobre o marketing digital, para que vocês possam ir avaliando as ações de vocês, né? Para que vocês possam ir aperfeiçoando, para que vocês possam sair desse olhar de que marketing digital é post no Instagram e entender que marketing digital é um pilar extremamente estratégico para alavancar o faturamento e os resultados de vocês. Um beijo, obrigada meninas, fico muito feliz, espero vocês em breve lá dentro da comunidade e também nos nossos cursos. Tchauzinho, boa noite!